Olá, pessoal. Essa live está sendo uma live diferente. Então é o seguinte, o tema hoje é um tema bem interessante, né? É o tema da insegurança infantil, da insegurança na adolescência e na insegurança na fase adulta, né? Uma das coisas que eu tenho conversado bastante com os pais é sobre a questão, gente, da educação dos filhos, né? Por quê? Porque a gente sabe que os filhos são a reprodução daquilo que os pais fazem, né? Os filhos se espelham no que os pais fazem. Então, a educação é uma coxa de retalhos, né? Ela vai sendo construída aos poucos, né? Com bastante carinho, porque é isso que vai possibilitar a criança a desenvolver uma identidade emocional saudável. Eu estou aqui sentada numa rede, viu, Jane? Ó, estou sentada numa rede, num cenário muito legal aqui no Recife, na casa da minha mãe, né? Mas cada retalho dessa colcha vai sendo costurado em cima de uma tríade. Não esqueçam isso. Limites, regras e autoridade. E não confundam autoridade com autoritarismo, tá? Porque são coisas diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Qual é o cenário que eu estou vendo hoje no meu consultório e vendo assim filhos de amigos, né, de pacientes dentro de um contexto, né? Crianças com dificuldades de lidar com a frustração, crianças mostrando um egoísmo muito grande em relação na interação com os irmãos, né, com os pais e com os amigos, de uma maneira geral, crianças rebeldes e crianças acessando na rede de memória uma situação bastante difícil relacionada, adivinhe com o quê? Com defesa. Então as crianças estão muito violentas na forma de se defender. Isso para nós, terapeutas, é bastante complicado, tá? Então, o que é desobediência? É você falar, repetir várias vezes e a criança nem sequer te ouve, né? Então, assim, a obediência é uma característica que os pais precisam desenvolver em seus filhos, principalmente em relação à autoridade, né? Porque em casa os filhos têm um cenário muito grande de ter que obedecer muitas coisas, porque a criação de filhos não é uma coisa fácil, né? Eu tenho uma paciente que ela me diz, depois que eu tive filho, a minha vida mudou para pior. E a gente não pode fazer essa forma de trabalho, né, para que a mãe se sinta como se tivesse um peso nas costas dela porque ela teve o filho, né? Aí vocês podem me dizer, por que eu estou falando sobre isso num cenário de insegurança, né? Porque a obediência, ela faz parte desse cenário da criança se sentir mais ou menos seguro, ok? A obediência, para mim, é um processo de aprendizagem, tá? E por isso ele tem que ser revisto sempre, sempre, sempre. Repetir muitas vezes é importante, às vezes para que a criança compreenda, né, que tem uma forma dela obedecer e depois a mãe... Eu brinco com as minhas crianças e meus adolescentes do consultório, tira a tua mãe da tua cola. O que é isso? Né? É tirar a mãe de cima dele, para que ele possa ter uma interação saudável, para que ele possa ter uma interação positiva. E aí vocês podem orientar os seus pacientes, pais, para que eles façam da educação um processo, como se fosse uma coxa de retalhos. Essa analogia eu acho muito boa. Cada vez você ensina um pedacinho e vai construindo
essa coxa de retalho, né? Se o seu filho não obedece, você fala novamente, até que ele obedeça, né? Se a gente olhar sob o ponto de vista da insegurança, o que é que pode promover numa criança, falando inicialmente de criança, né? O que é que pode promover numa criança um contexto de insegurança em várias tarefas que ela desenvolve? Eu acho que é muito importante nós repensarmos isso, tá? Por quê? Porque a criança, ela desenvolve uma identidade emocional. Essa identidade emocional, ela tem, como a coxa de retalhos, momentos onde ela vai colocando cada pedacinho para poder o cérebro dela internalizar de uma maneira bastante positiva, né? Então, essa coxa de retalhos no cérebro da criança em relação à segurança, ela vai sendo construída de acordo principalmente com o que os pais deixam elas fazerem. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar uma criança num cenário de identidade emocional insegura, até chegando já na segunda infância, porque foi uma criança que não foi estimulada a fazer as coisas por si só, a enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque os pais tiraram da frente delas as dificuldades que elas tinham. Então, vejam bem uma coisa interessante. Uma ocasião, um pai advogado, eu lembro bem disso, né? Ele falou assim para mim: mas, Ana Lúcia, isso é muito incoerente. Se eu posso tirar da frente dos meus filhos aquela situação de insegurança que eu tinha quando eu era pequeno, e eu não tive isso dos meus pais, porque se eu posso tirar da frente dos meus filhos, eu não vou tirar. E aí eu dei uma resposta para ele assim muito rápida, porque a partir do momento que você tira as dificuldades da frente do teu filho, você não vai conseguir com que ele desenvolva os aspectos importantes para ele lidar com as situações difíceis da vida dele. Então, me fizeram uma pergunta no privado aqui no meu Instagram, no Instagram da Equilíbrio Mente e Corpo. Quer dizer que, para o filho ser seguro, os pais têm que, de uma certa forma, ficarem o tempo inteiro em cima dele, somente mandando ele fazer as coisas sozinhos. Não. Os pais têm que ter uma medida para ensinar os filhos a fazer as coisas e, em contrapartida, estimulá-los a fazer sozinho. Principalmente quando chega numa idade dos 4 aos 5 anos. Então, dos 3 até os 9, 10 anos, a criança desenvolve uma identidade emocional. E nesse desenvolvimento, essas características, elas são extremamente importantes, né? Uma criança que não desenvolve uma identidade emocional segura, ela não vai conseguir maturar essa identidade emocional na adolescência. Então, aqueles adolescentes que os pais chamam de aborrecentes são as crianças que não tiveram uma identidade emocional segura bem desenvolvida. Então, isso é algo para vocês, pais, pensarem sobre isso, né? Que a identidade emocional segura se desenvolve a partir do momento em que nós, pais, possibilitamos os filhos a entrar em contato com as situações difíceis sem que eles fiquem desesperados, para que eles possam ter um enfrentamento e esse enfrentamento servir de modelo para novos enfrentamentos. Isso é muito importante. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp essa semana, porque eu estou falando sobre insegurança. Ana Lúcia, o que é que você acha de uma criança que só dorme na cama dos pais? E de 2 crianças que só dormem na cama dos mesmos pais? E 3 crianças que dormem na cama dos mesmos pais? Eu disse, gente, isso é uma heresia. Isso, para mim, é a coisa mais errada
que os pais estão fazendo no desenvolvimento dos seus filhos. Por quê? Eu tenho uma habilidade de explicar isso, porque eu fiz um mestrado trabalhando com pai e mãe, e nesse mestrado eu consegui observar quais as características mais importantes que os pais precisariam desenvolver para que seus filhos se sentissem seguros, enfrentadores de situações difíceis. E uma delas é permitir que eles desenvolvam as habilidades de vida diária sozinhos. Dormir é a habilidade de vida diária mais importante. Eu digo a vocês isso sem medo nenhum de errar. Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê o dormir é a habilidade de vida diária mais importante que a criança precisa desenvolver sozinho. Porque é nela onde a criança pode construir uma segurança pessoal maior. Eu não vou deixar o meu filho de 4 anos ir até a padaria na esquina comprar um pão, porque ele não tem condição ainda de fazer esse movimento. Mas eu posso deixar meu filho na cama dele, num lugar totalmente seguro, podendo lidar com coisas negativas, como o escuro, como os barulhos, como as sombras, como o próprio pesadelo que a criança às vezes tem. A criança lidando com essas características naturais do sono, né, que são coisas naturais que acontecem, a criança consegue ir entrando no movimento de desenvolver essas habilidades e aos poucos ela vai sedimentando naquela coxa de retalhos a segurança pessoal. Portanto, você, pai, não deixe seu filho dormir na sua cama. Você está tirando dele a possibilidade dele desenvolver recursos importantíssimos para o desenvolvimento emocional, que é ter enfrentamento de situações difíceis quando ele estiver nelas. Então, o sono é uma dessas características, né? Então, a segurança infantil, ela pode ser promovida por vários fatores, né? Como eu falei antes, a criança aprender que as regras são importantes é um desses fatores. A criança aprender que na vida existem pessoas que estão numa situação hierárquica maior e ela precisa olhar os modelos, ela precisa repetir os modelos que são bons, né? E a criança precisa saber o que é um limite, né? O quanto ela pode atravessar aquela linha base e quanto ela tem que recuar. Limite é algo, eu vou fazer uma live daqui a alguns dias sobre limites na vida da criança. Limites é algo que a criança que não aprende, ela não consegue desenvolver o seu potencial de uma maneira adequada, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o limite me faz pensar, quando eu estou assistindo uma aula, que o professor é mais sábio do que eu, porque ele está ali, né? O limite me faz pensar que a minha mãe, que está ali, 91 anos, fazendo palavras cruzadas para desenvolver a memória dela, para desenvolver as habilidades cerebrais dela, que estão comprometidas pela idade. Mas, quando ela me diz, Ana, pense nisso, eu paro e penso. Porque é uma figura de autoridade na minha vida que foi importante e que continua sendo, né? Então, assim, a segurança infantil, ela é construída, lembra da analogia inicial? Uma colcha de retalhos, e precisa ser gradativamente construída pelos pais, com as situações positivas que eles próprios acham que vai permitir essa criança se sentir mais segura. Por exemplo, um pai e uma mãe que não deixam as crianças fazerem tudo por elas, eles estão dificultando todo o cenário positivo que essa criança
pode desenvolver para captar os retalhos dessa colcha para poder completá-la de uma maneira adequada. Como é isso? Vou citar um exemplo. Exemplos são muito bons para vocês entenderem, né? Eu tinha um pacientinho pequeno, tinha 7 anos, que eu me assustei quando vi a mãe atrás dele, numa escada pouquíssimo perigosa, que é do meu consultório da clínica pediátrica que eu trabalho. Essa mãe atrás dele para ele não cair, sendo que a escada tem um corrimão, né? Quando ela subiu, eu perguntei, por que você estava atrás dele? Ah, para ele não cair, né, Ana Lúcia? Eu digo, você não acredita que o seu filho com 7 anos, ele pode fazer coisas na vida dele para ele se sentir seguro? Aí ela disse, ai, Ana Lúcia, acho que não, né? Eu disse, olha, nós vamos trabalhar nessa direção. Porque eu acredito que aos 7 anos uma criança precisa fazer as atividades de vida diária sozinhos, fazer coisas básicas da vida sozinhos. Por quê? Porque quando a criança faz tudo isso sozinho, ele vai cada vez mais se sentindo seguro para cumprir as tarefas mais difíceis da vida. Então isso é básico, né? E essa mesma mãe me disse que não deixava o filho... gente, eu não tô acreditando que vai chover. Mas tudo bem. Eu vou terminar a live embaixo de chuva, tá? Então, essa criança, ela vai fazer uma coisa que é muito interessante. Ela vai se espelhar naquilo que a mãe, de uma certa forma, vai fazer por ela. Então, você propiciar tudo isso para a criança é uma coisa extremamente saudável, tá? E aí, como é que a gente pode, nós terapeutas, como podemos ajudar os pais nesse cenário? A primeira coisa que eu oriento você, terapeuta, a fazer é você avaliar a tipologia parental que esse pai apresenta, né? A gente sabe que existem várias tipologias parentais. Eu vou citar algumas delas, né? A gente tem as 3 básicas que alguns autores trazem, que eu particularmente utilizei, inclusive no meu mestrado, são pais autoritários, pais permissivos e pais democráticos, né? Então, esses pais, a minha mãe está morrendo de rir porque eu estou debaixo de chuva, mas tudo bem. Eu vou continuar a live aqui, porque eu vou terminar essa live. Eu não imaginava que fosse chover hoje, mas tudo bem. Então, o que são esses pais autoritários, né? São aqueles pais que os filhos que não permitem que os filhos participem do processo decisório, das coisas básicas, né? Da casa, da família. São aqueles pais que estabelecem as regras a serem cumpridas sem dar uma abertura para sugestões. São aqueles pais que têm regras muito rígidas, as regras não são maleáveis. São aqueles pais que não se comunicam com os filhos. São aqueles pais que não negociam, tá? São aqueles pais que não permitem que a criança faça coisas erradas. Pais que julgam e criticam o sentimento da criança. Pais que não se preocupam com o sentimento da criança. E pais que só valorizam o bom comportamento. Lembram no início da live que eu disse para vocês? Vocês precisam diferenciar o que é um pai autoritário e um pai que tem autoridade. O pai autoritário é esse que tem todas essas características. O pai que tem autoridade é aquele que, junto com a criança... Agora deu um time a chuva. Era só uma garoinha, eu espero. Mas eu vou mostrar para vocês o cenário aqui onde eu tô, tá? Aqui, ó, é a casa da minha mãe. Aqui eu tô do lado da piscina. Ali tem uma foto da Carolina. É um lugar muito gostoso. Eu resolvi fazer essa live aqui hoje porque eu acho um lugar muito gostoso. Mas voltando, esses pais autoritários, ele
faz com que a criança muitas vezes desenvolva características de medo, né? Os pais autoritários, estes geram filhos inseguros e dependentes. Os pais autoritários geram filhos que não confiam nos próprios sentimentos e nem nos próprios comportamentos. E eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu vou dizer a vocês que eu acho que os pais autoritários, eles desenvolvem nos filhos pensamentos que são crenças negativas sobre eles mesmos, tá? Então, isso é muito complicado, tá? Graças a Deus a chuva parou. Então, esses pais autoritários, eles desenvolvem filhos que eles não confiam que eles próprios possam resolver os problemas. Filhos que normalmente têm baixas autoestimas, tá? Esses filhos têm baixa autoestima. Deixa eu ajeitar aqui que estava caindo. Só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Filhos que têm baixa autoestima, né? Eles podem desenvolver. Eles podem desenvolver filhos, gente, que apresentam insegurança quando vai expressar alguma opinião. Olha que coisa grave. A criança, você pergunta algo para a criança expressa a opinião dela, mas não tem segurança do que está falando. Por quê? Porque sempre foi testado pelos pais. Eu já tive várias crianças assim no meu trabalho terapêutico, que eu trabalho muito com criança. E um dia eu perguntei, me fala sobre isso. A criança falou. Aí ele disse, mas eu não sei se é isso mesmo. Eu disse, o que é que você pensa sobre isso? E aí ela me falou, eu digo, então é isso mesmo. Esse é o seu pensamento. Acredite no que você pensa. Acredite que o que você pensa está correto. Se é uma coisa que você pensou para falar, se é uma coisa que você aprendeu que era correto, então me fala que é correto, que é muito legal. E a criança vai na terapia tendo a possibilidade de desenvolver essas questões de uma maneira muito legal. E eu faço bastante isso com as minhas crianças, porque os pais autoritários também desenvolvem filhos que demoram a desenvolver-se intelectualmente, cognitivamente, até fisicamente, porque não acreditam no seu potencial. Esses pais geram filhos que muitas vezes se fecham para os relacionamentos sociais por eles terem medo de não serem aceitos. Olha que coisa grave. E esses pais fazem muitas vezes a criança sentir que ela não tem uma possibilidade de fazer as coisas sozinhas. Não diferente desses pais, muito diferente estão os pais permissivos. Que esses eu acho que é a pior tipologia, tá? Sinceramente, na minha estrada de hoje, trabalhando quase 18 anos, porque depois de estudar 10 anos um mestrado e um doutorado trabalhando com pais, eu hoje coloco em prática o que eu aprendi com esses pais e no meu mestrado e doutorado. Já faz mais ou menos que eu trabalho com pais uns 16, 18 anos, né? Há 18 anos. Então, esses pais permissivos, eles são aqueles pais que muitas vezes viveram relações muito autoritárias em suas famílias de origem e eles não conseguiram fazer diferente com os seus filhos, a não ser polarizar. Então, tudo que ele não fazia quando ele vivia com os seus pais, ele polarizou na educação atual. Então, eles delegam tudo para os filhos, né? Eles não assumem o papel de responsabilidade que lhes cabem. Gente, a gente como terapeuta, a gente ouve cada coisa que Deus duvida. Eu já ouvi uma criança me dizer, sabe qual é o meu problema, Ana Lúcia? Aí eu digo, não tenho ideia. Era a primeira sessão.
Ela disse, eu não tenho nenhum limite. Aí eu, como assim? Ela, na minha casa não se coloca nenhum limite. Eu faço tudo o que eu quero. Isso é um problema. Porque a criança... Por que nós estamos tendo tanto problema com os adultos novos? Que eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Porque os adultos novos, eles, a maior parte deles, estão com os limites extremamente expandidos. Quando chega um CEO de uma empresa extremamente preocupado no meu consultório, que ele é meu paciente, e ele diz, hoje eu estou louco da vida, não foi esse termo que ele usou, foi outro, porque eu vou gastar o dinheiro da minha terapia para conversar sobre os meus estagiários. E eu pergunto para ele, o que é que acontece com os seus estagiários? E ele diz, Ana Lúcia, o que está acontecendo com essa geração de adultos novos? Esses caras pensam que são quem? Eles não respeitam a hierarquia, eles não veem o que é uma figura de autoridade, eles não são em nenhum momento humildes, querendo aprender as coisas, são arrogantes, etc, etc, etc. E aí eu compartilhei com ele a minha opinião. Eu disse, eu concordo com isso. Eu acho que a educação atual, ela está sofrendo de um mal muito grande. As crianças não estão aprendendo a desenvolver uma obediência. As crianças não estão aprendendo a desenvolver questões de humildade importante. E aí a gente vê casos gravíssimos como esse que aconteceu numa escola, dentro de uma escola em São Paulo, que uma criança cometeu o ato de suicídio porque estava sofrendo bullying. Eu acho que bullying, o grande problema do bullying é quem faz um bullying é mal educado, gente. Eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, a primeira coisa que eu ensinei para elas quando elas entraram na escola, nunca fique rindo de um amigo, nunca tire sarro de uma característica negativa que o seu amigo tem, para que ele possa te respeitar. Se você não fizer isso, você vai ter o respeito dos seus amigos. E ainda assim ela sofreu bullying. Então isso é muito grave. E eu, gente, digo isso para os pais. Bullying é promovido pela falta de educação das crianças que não tiveram em casa. Isso não é educação que a escola dá. Isso é educação doméstica. E tá aqui, ó, nesse grupo de pais permissivos. Tudo pode. Tudo pode. Minha filha não era saco de pancada de ninguém da escola. Eu estive numa escola grande de São Paulo, uma escola que cobra uma fortuna de mensalidade, porque uma paciente minha estava sofrendo bullying. E eu disse, olha, eu como psicóloga, eu não admito que a escola não faça nada se ela está vendo que essa criança está sofrendo bullying. E a psicóloga da escola me disse assim, como eu vou dizer para vocês. Olha, doutora, eu sinto muito, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Eu acredito que a criança precisa passar por situações difíceis para ela aprender a lidar com elas. Aí eu digo, não na escola. Não na escola. Sabe por quê? Porque ela vira saco de pancada. A mãe da menina estava do meu lado e ela disse para mim depois, olha, Ana Lúcia, você disse para essa coordenadora tudo o que eu gostaria de ter dito e não tive coragem de dizer. Então, a mãe dessa menina tirou a filha da escola. Gente, essa escola é uma escola internacional. Essa escola é uma escola que cobra uma fortuna a mensalidade. Então, eu vou dizer para vocês, quando vocês, terapeutas, estiverem diante de uma criança que está sofrendo bullying, vão na escola falar por elas. Porque a gente não pode permitir isso. Porque isso causa trauma, isso causa uma experiência diversa na infância. E oriente aos pais, principalmente esses permissivos, que são aqueles que o sim é a tônica desses pais, os pais permissivos. Eles provocam, gente, uma confusão na hierarquia familiar. Porque faltam clarezas nas regras. Porque o desgaste e o cansaço
que eles têm por trabalharem muito, por estarem muitas vezes produzindo, ampliam essa permissividade, né? Eles compensam a culpa que eles têm disto, da ausência, da falta de tempo, dando ou fazendo tudo para a criança. Isso é um crime. Isso é um crime diante do que a gente vê a nível de educação. Eles não valorizam o sentimento da criança. Fazem tudo para que aquelas reações emocionais negativas da criança desapareçam logo. E ficam preocupados em não se descontrolar emocionalmente. Aí, gente, eu vou contar uma história para vocês interessante. Eu atendi uma mãe que veio depois da sessão da criança me dizer assim: você pode me dar o desenho que a minha filha fez aí? Aí eu disse: não, eu não vou te dar o desenho porque o desenho fica na pasta dela. Mas, Ana Lúcia, você vai deixar a menina chorando? Eu disse: vou. Porque a menina queria levar o desenho para casa. Eu disse: vou. Porque ela tem um combinado comigo que todo o material que ela faz no meu consultório fica na pasta dela. No final da terapia, ela vai escolher aqueles que ela quiser levar embora e eu vou dar para ela. Então, eu não vou dar o desenho para você dar para ela. A mãe saiu de bico do meu consultório. No dia seguinte, o pai me ligou. Disse: olha, nós não gostamos muito da sua atitude ontem. Aí eu disse: olha, sabe por que vocês não gostam? Porque vocês são pais permissivos. Sabe por que a filha de vocês é uma criança insegura? Porque vocês não dão regras para elas, porque são duas meninas. Porque vocês têm feito algumas coisas que não são boas para o desenvolvimento delas. Mas eu gostaria muito de falar com vocês sobre isso. Vamos marcar uma sessão. E foi a melhor coisa que nós fizemos. Porque essa situação que aconteceu abriu um espaço para eu dizer tudo aquilo que eu pensava sobre essa permissividade deles, que aos poucos eu já estava. Mauro, eu estou aqui chateadíssima, porque eu não liguei para você antes para avisar da live. Mas se você puder gravar a partir de agora, aí depois a gente pega o começo lá no Instagram. Na realidade, gente, o pai permissivo é aquele pai que é o seu bonzinho do pedaço. O pai permissivo é aquele pai que acha, ele tem uma crença de que educar é estar junto de uma maneira errada. Educar é estar junto, colocando limite. Pai tem que ser pai. O primeiro papel que um pai tem que desenvolver é o de pai. E depois ele desenvolve o papel de amigo com o filho. Então isso é muito importante, tá? Então, só para vocês terem ideia, esse pai permissivo, ele gera filhos birrentos e sem limites. Ele gera filhos que choram muito. Vocês já receberam criança de 10 anos que chora muito? Eu já. Por quê? Porque eles choram para conseguir o que eles querem. Ele aprende desde muito cedo que sentir é errado. Isso é muito grave, né? O filho acha sempre que tem alguma coisa errada com ele. Eles geram filhos exigentes, nada tá bom. Sabe qual é uma das crenças negativas muito forte de filhos de pais birrentos? Eu sou burro. De pais permissivos, eu sou burro. Por quê? Porque nada para ele é bom, né? Ele às vezes não obedece, é manipulador. Ele é mimado demais por todos, testa os limites de todos. Eu tenho 2 no meu consultório nesse momento. Falta de valores, sempre insatisfeito e quer sempre ser o centro das atenções. Isso é muito grave, né? E aí a gente tem o grupo daqueles pais que a gente acha que são pais mais funcionais, vamos dizer assim, que os autores citam como os pais democráticos, né? Que são aqueles pais que eu acredito que abrem um espaço para o diálogo, né? Ele aprende a ouvir os filhos, é aquele pai
que compartilham igualmente a questão de autoridade, né? Aquele pai que diz, eu tenho que te dar, veja bem, eu tenho que te dar uma consequência porque você não obedeceu o que nós combinamos. Eu quero que você me diga qual é a consequência. Vamos deixar no nosso, guardado no nosso menu, 3 consequências que eu devo te dar quando você não me obedecer. Aí o filho dá as 3 consequências. Eu faço muito isso quando eu atendo pai e filho, que é muito desobediente, né? Eu faço o filho me dá o menu do que o pai pode dar como consequência. Esses pais, eles são mais flexíveis, né? De modo a fazer-se compreender a necessidade e a importância das regras e dos deveres, né? Ele aprende a ouvir os filhos, tá? Negociam sempre que é necessário. Não precisam resolver todos os sentimentos dos filhos. Gente, eu já tive uma mãe que falou assim pra mim. Ai, Ana Lúcia, eu não gosto de ver minha filha sofrer. Eu também não gosto. Mas eu não posso tirar todas as dificuldades da frente da minha filha, das minhas filhas. Então, é importante elas, desde pequena, aprenderem isso. Esses pais democráticos, eles aceitam as expressões emocionais dos filhos, né? Educam diante de uma expressão negativa do filho, conseguem impor limite e não se sentem culpados por isso, que isso é muito importante. A culpa é um ingrediente que tortura os pais. Então a gente tem que trabalhar com os pais de nossos pacientes essa questão da culpa, que é importante a criança saber o que vai acontecer com ela quando ela é bem criada, né? Então isso é muito bom. Sabe o que é que esses pais democráticos eles geram? Eles geram, tá vendo, Luca? Filhos seguros e dependentes. Sabe por que eu tô rindo? Porque um papel que eu tava aqui caiu dentro da piscina. Que delícia. Esses filhos de pais democráticos sempre confiam nos sentimentos deles e nas opiniões deles. Olha que legal isso. Eles procuram resolver as dificuldades, os problemas. Eles têm autoestima elevada, né, que isso é muito bom. Confiam no que pensam e no que falam. Aprendem facilmente porque eles acreditam nos seus potenciais. Eles se relacionam bem e geram normalmente situações super positivas de liderança. Às vezes eles são agitados e às vezes um pouco autoritários. E a gente sabe que muitas vezes esses filhos de pais democráticos são melhores líderes, né? Isso é muito bom. Eu não vou falar hoje sobre os pais narcisistas, porque eu vou fazer uma live somente para falar sobre esses pais, tá? Mas, dando continuidade, eu vou falar agora sobre a insegurança na vida adolescente, né? O adolescente, ele, infelizmente, tá? Ele padece do que ele foi criado na infância. Como eu falei anteriormente. Se o adolescente não desenvolveu uma identidade emocional saudável, ele não vai maturar na adolescência essa identidade emocional. Então ele se dana a fazer um monte de comportamentos errados. A explicação está aí, além da explicação de algumas áreas do cérebro de reprocessamento de experiências ainda não estarem desenvolvidas. O adolescente, ele reprocessa ainda algumas experiências através da amígdala cerebral. Então, esses 2 aspectos são muito importantes. Então, a insegurança na adolescência, ela está muito permeada por situações muito difíceis que o adolescente entra porque não tem aquelas básicas identidades emocionais bem desenvolvidas, com os aspectos mais importantes, que são a facilidade de lidar com a frustração, é uma delas,
né? Os limites bem desenvolvidos é outra delas, e principalmente a capacidade de interagir com figuras de autoridade. Então isso é muito importante, porque a gente, de uma certa forma, consegue observar o que podemos fazer por essas crianças e por esses adolescentes. Aí, gente, para mim, não existe nada que me penalize mais do que um adulto inseguro. O adulto inseguro, ele padece do mau desenvolvimento emocional, de um mau desenvolvimento familiar, no esquema familiar. O adulto inseguro é fruto disso. Então, o adulto inseguro é aquele que não tem uma tomada de decisão própria, é aquele que, até para escolher uma roupa, ele fica 2 horas, é aquele que está diante de uma dificuldade, ele muitas vezes foge dela porque não sabe o que fazer com elas. É aquele que até chora, gente. O adulto inseguro, eu tenho uma paciente, quando ela não consegue resolver um problema no trabalho dela, ela vai para o banheiro chorar. Olha que coisa grave. Olha que coisa grave. E quando eu disse para ela essa semana que eu ia fazer essa live, eu estou falando isso aqui, obviamente não vou falar o nome dela, mas ela disse: se você quiser citar o meu exemplo, você pode citar, porque eu queria que todos os pais soubessem que o que os meus pais fizeram comigo foi uma coisa terrível, porque os pais dela eram tão permissivos, mas tão permissivos, que ela comeu comidinha na boca até os 10 anos de idade. Para vocês entenderem um pouco a permissividade aí muito agregada à superproteção. O pai superprotetor é um pai que também tira da frente da criança todas as situações positivas que ele pode desenvolver. Então, cabe a nós, terapeutas, orientadores, coordenadores, mostrar isso para esses pais, porque nem sempre eles conseguem perceber toda essa situação. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa: diante de um adulto inseguro, é super importante que tratemos inicialmente, que nós, terapeutas de MDR, possamos fazer um reprocessamento dos traumas de educação, uns traumas de vivências familiares negativas. Por quê? Porque primeiro eu faço uma psicoeducação do que é a insegurança, né? A insegurança é uma característica pessoal que ela pode ser desenvolvida durante a vida, durante o desenvolvimento do ser humano. Então, cabe a nós, terapeutas, quando estamos dentro de um processo onde a gente atende uma criança insegura, um adolescente inseguro ou um adulto inseguro, da gente reprocessar inicialmente essas experiências traumáticas que essas pessoas viveram junto às suas famílias de origem, né? Então, para nós, é muito importante todo esse movimento. É muito importante no sentido de dar uma força interior de que a pessoa se aproprie do seu eu adulto, né? E o self adulto, ele precisa ser desenvolvido nessa direção para que a pessoa possa ter uma vida diferente nessa fase da vida pós-terapia. Porque isso, a boa notícia a gente sabe que com a MDR a gente trabalha muito bem esses aspectos, né? Então, eu acredito muito na terapia para essas pessoas. Para as crianças, nem se fala, porque você pode fazer um trabalho junto com os pais e, a partir dali, eles darem uma conotação diferente à educação. Porque muitos pais, gente, acreditem no que eu estou falando, que eu sou PhD nessa área, tá? Muitos pais, eles padecem também da educação que eles tiveram. E eu hoje oriento que os pais façam uma reflexão da educação que eles tiveram, para que eles possam, de uma certa forma, propiciar uma educação aos seus filhos mais adequada. E a gente diz sempre, né, que eles devem reproduzir
aquilo que foi bom na educação. E eles devem descartar tudo aquilo que eles acharam que foi negativo na educação deles, né? Tinha um professor que eu tive da USP, que é uma figura inteligentíssima, ele tem inclusive livros sobre educação. Ele dizia o seguinte, que os pais, eles podem desenvolver características muito negativas, reproduzindo o que viveram com as famílias de origem. A partir do momento que eles são orientados por nós, terapeutas, eles não têm direito de fazer isso mais uma vez. Por quê? Porque eles estão tendo uma oportunidade de atualizar essas experiências. Essa é uma vivência educativa muito grata ao professor Lino de Macedo, que foi o meu professor de um curso de educação de pais que eu fiz na USP, que foi maravilhoso, né? Então, gente, para a gente concluir essa live, eu tenho que dizer a vocês que é muito importante, quando vocês estiverem diante de crianças, adolescentes e adultos inseguros, vocês observem o estilo de apego que essas pessoas desenvolveram durante a vida, é a primeira coisa. Observem qual o estilo, a tipologia de pais com os quais essa pessoa viveu. Observem que filhos eles se tornaram, quais as características negativas dessa vivência que eles tiveram junto aos pais, para vocês poderem conceitualizar esse caso de uma maneira assim bem positiva e vocês possam ajudar os seus pacientes, né? Eu estou muito contente de ter feito essa live hoje. Eu queria me desculpar para as pessoas que entraram depois. Eu tinha marcado essa live para quinta-feira, mas eu tive uma gripe fortíssima, que fiquei sem voz e estou recuperando minha voz agora. E hoje eu estou em Recife, que é a semana que eu cuido da minha mãe. Eu venho fazer atendimento aqui de Recife e fico aqui na linha de frente com ela. E estou tendo a oportunidade de conversar um pouquinho sobre um assunto que eu adoro, que é a educação dos filhos, né? Ajudar esses filhos inseguros, os adolescentes inseguros e os adultos inseguros a se tornarem pessoas melhores nas suas vidas, tá? Então, um beijo grande para você. Está acabando o meu tempo. Edmilson, olha, eu estou super feliz de ter você sempre nas nossas lives. A Leilane está aqui. Obrigada, Leilane. É muito legal ter vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, porque tem um objetivo disso, trabalharmos juntos, né? Fazendo o melhor para os nossos pacientes. Então, quem não conseguiu assistir a live toda, ela vai ficar gravada, eu vou deixá-la gravada. E aí vocês assistem desde o começo, quando a gente fala da coxa de retalhos. A educação de filhos é uma coxa de retalhos, onde a gente tem que cortar aquelas situações muito, muito difíceis que estão acontecendo, para poder elas comporem essa coxa de uma maneira extraordinária. Mas para isso, às vezes as pessoas precisam ser orientadas, né? Então, para que os filhos tenham uma coxa de retalhos na sua rede de memórias bem produzida, é importante que os pais façam esse movimento, né, de tirar da frente as coisas importantes que têm que ser tiradas, mas deixar os filhos crescerem de uma maneira saudável, onde eles possam desenvolver características pessoais próprias, com segurança, com conforto e com felicidade, que é o que a gente busca na vida, não é? Um beijo grande para todos. Estou finalizando a nossa live hoje.